Oi, gente, bem-vindos a mais uma aula de saúde mental. Hoje teremos a nossa aula 10, psicofármacos, que são as medicações, tá? Que a gente usa em nossos pacientes. Então, os psicofármacos são as medicações e a forma de tratamento dos transtornos mentais, desde que a gente trabalha dos anos 50. Então, isso busca uma reformulação, uma melhoria contínua do atendimento, né, dos nossos pacientes em saúde mental. Então, a decisão de utilizar um psicofármaco não depende do paciente, isso depende exclusivamente do seu diagnóstico, do seu tratamento e da avaliação médica para saber qual psicofármaco vai usar ou não. Em outros, como as fobias específicas, transtornos de personalidade, problema situacional, psicoterapia é a primeira opção. E em muitas situações é associado a um outro método, qual? A terapia com psicólogo. Não adianta tomar a medicação se o indivíduo não mudar o seu comportamento, ele não enxergar o erro ou o problema ou a causa que desencadeou aquele problema ali que ele está tratando. Então, é necessário que ele faça o uso de psicofármaco mais terapias com médicos, tá? Então, os psiquiatras, eles buscam, né, a melhor droga para o paciente. Então, quando é prescrito, tem aquele período de latência, de adaptação, se vai dar tudo certo ou não. Tem muito paciente que tem reação adversa, né, que são as reações colaterais, e isso implica uma série de transtornos para o paciente, para ele fazer o seu tratamento, para ele dar continuidade para a própria família em aceitar, tá? Então, tudo isso tem que ser avaliado pelo médico psiquiátrica. Então, quando eu tenho um transtorno, um problema, uma tristeza, eu não posso ser medicado com a medicação de uma outra pessoa. É necessário a avaliação do médico, tá bom? Então, com todas as decisões da prescrição, a gente orienta muitas das vezes o familiar, né, para evitar que o paciente deixe de tomar aquela medicação prescrita. Quando a gente fala em psicofármaco, tem que orientar o paciente a tomar muito cuidado com as reações adversas e os efeitos colaterais, senão muitos param de usar aquela medicação. Nós temos os tipos de psicofármacos. A gente tem os ansiolíticos e hipnóticos, os antidepressivos, os antipsicóticos e os estabilizantes de humor. Os ansiolíticos são medicamentos que controlam a ansiedade, ao passo que os hipnóticos são medicamentos cujo objetivo é a indução do sono. Muito comum o uso dessas medicações, né? A gente tem muita gente usando essas medicações, não temos? Nós temos qual exemplo? Alprazolam, lorazepam, diazepam, mexazolam, tudo que é da família do LAN é a mesma família de ansiolíticos ou hipnóticos, tá, gente? Agora, nós temos os antidepressivos. Os antidepressivos é utilizado em tratamento, né, com perturbações de ansiedade. Então, usa paroxetina, escitalopram, sertralina, citalopram e fluvoxamina. O citalopram, eu não acho ele tão legal por causa dos efeitos colaterais. Eu sempre oriento os pacientes a pedirem o escitalopram, que o efeito colateral é muito pequeno, tá? E não induz a dependência e são fármacos muito bem tolerados, ok? Então, por não induzir a dependência, é muito bom o uso. Também tem a pregabalina e a gabapentina também, que são medicamentos utilizados para esses transtornos, tá? Os ansiolíticos, então, indicados nas perturbações de ansiedade e quadro médico ou psiquiátrico que mostram sintomas de ansiedade são, então, algumas perturbações que vai usar, né? Agorafobia, fobia específica, alguma fobia social e alguma perturbação obsessiva compulsiva, tá? Vai usar as medicações. Então, nós temos os hipnóticos utilizados, usa muito zolpidem, tá? Em caso de insônia grave, é utilizado Tecian, Nosinam, Bunil, que são ou alguns antipsicóticos atípicos.
E também usa muito hidroxizina, tá? Porque possui um efeito hipnótico e é baixo a sua toxicidade. Nós temos os antidepressivos, que é muito comum. A gente tem os antidepressivos tricíclicos, só que o seu efeito demora 15 dias para ser feito no organismo, né? Para surtir o efeito desejado. Nós temos amitriptilina, clomipramina e imipramina. É muito comum para o uso da depressão, tá? E a gente também tem o citalopram, escitalopram, fluoxetina, paroxetina e sertralina, utilizado como antidepressivo. Tem alguns efeitos colaterais, como ganho ou perda de peso e a boca seca, tá? Os antipsicóticos são medicações para neuropiléticos, devido à inibição psicomotora que antes induziam. São fármacos total eficazes no tratamento da esquizofrenia e de alguma outra perturbação que a pessoa sente fora de si, que tem muita alucinação e delírio. Os antipsicóticos atípicos, né? Ou neuropilético, é muito comum a gente encontrar. O primeiro a ser usado foi a clozapina, como medicação de primeira escolha, e são medicamentos melhor tolerados pelo organismo, têm uma melhor ação, né? E atuam nos sintomas positivos e negativos da esquizofrenia. Os antipsicóticos, a gente tem fluvenazina, clorpromazina e haloperidol. Haloperidol é super utilizado para o tratamento de esquizofrenia, tá? Tem a risperidona, quetiapina. Muita gente faz uso de quetiapina para diminuir esses delírios, essas alucinações. E nós temos os estabilizantes de humor, que é utilizado para doença bipolar. O lítio foi o primeiro medicamento utilizado nesse tratamento de controlar o humor do paciente, tá? Então, é capaz de evitar ciclo de elevação e depressão de humor, é característico nos transtornos bipolares. Desculpe, minha cachorrinha. Ela vai parar, tá, gente? O carbonato de lítio é a droga padrão, tratando de forma eficaz os episódios de mania, hipomania e depressão. Porém, existem efeitos colaterais, mas... Luna, desculpa, gente. Esses efeitos colaterais, como acne, aumento do apetite, edema, diarreia, vale a pena porque a pessoa consegue controlar as suas oscilações de humor, tá? Então, a pessoa consegue se controlar. Agora, existem alguns cuidados na administração dos psicofármacos, como qualquer medicamento, né? Verificar a luz do sol, a temperatura, a luz e o calor, verificar prazo de validade, verificar a identificação correta do frasco, se o rótulo com o nome e a dosagem está igual, né? Se é aquela, certificar da regra dos 5 certos, medicamento certo, via certa, dose certa, hora certa e paciente certo, verificar sinais vitais antes de administrar os fármacos, não ignorar nenhuma queixa do paciente. A nossa próxima aula aqui são as redes de atenção em saúde mental. O que seriam essas redes? Quando a gente fala em atendimento e em atenção primária, existem as redes de atendimento, para onde eu encaminho o paciente, para onde ele será encaminhado posteriormente, onde ele fará o tratamento necessário. Então, nós temos a política de saúde mental, que é uma ação do governo federal, que visa o cuidado específico de pacientes com transtornos mentais. Então, abrange a atenção a pessoas com necessidades relacionadas a esses transtornos, como depressão, ansiedade, esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar, transtorno obsessivo compulsivo. Então, são as redes de saúde mental que vão cuidar daquele paciente que está dependente de cuidados, ok? Então, o acolhimento dessas pessoas e dos seus familiares é uma estratégia de atenção fundamental para identificar o planejamento e qualquer intervenção a ser realizado. Os indivíduos em situação de crise são atendidos em
local que tem o serviço de rede de atenção psicossocial pelo SUS. Então, o SUS ele tem essa rede bem estabelecida, né? Está sendo disseminada para que todos procurem o serviço dentro da rede. E a gente tem a estrutura de atendimento. Os principais atendimentos de saúde mental são realizados no CAPS, ok? Que é o Centro de Atenção Psicossocial. Nós temos esse Centro de Atenção Psicossocial tanto para adulto quanto para criança, que é infantil, quanto para álcool, drogas. Então, é um serviço que vai cuidar do indivíduo em determinadas faixas etárias. Então, o CAPS 1, que é atendimento de toda a faixa etária para transtorno mental grave, inclusive uso de substância psicoativa. CAPS 2, atendimento a todas as faixas etárias para transtorno mais grave, tá? A gente tem o CAPS-I, que é atendimento de criança e adolescente. Nós temos o CAPS Álcool e Droga, que é atendimento para todas as faixas etárias, especializados em transtornos que são causados pelo uso excessivo de álcool e droga. Lembrem-se, a cidade tem que ter pelo menos 70 mil habitantes, o CAPS 1, né, 15 mil habitantes. Então, tem cidade que tem mais de 3 CAPS para atendimento, de acordo com a sua população, tá? Então, a gente tem o CAPS infantil, que ele é importantíssimo para cuidar e identificar os transtornos na infância e adolescência, para evitar que aquilo vire um problema maior na vida adulta, tá? E a gente tem o CAPS 3, que é atendimento com até 5 vagas de acolhimento noturno e observação de todas as faixas etárias. Para ter o CAPS 3, é necessário 150 mil habitantes na cidade, tá? E o CAPS AD3, álcool e droga, que é atendimento de 8 a 12 vagas de acolhimento noturno, funcionando durante 24 horas. Então, quando isso funciona, é maravilhoso, né? Os atendimentos dos pacientes, a reintegração social, tudo aquilo que eu falei com vocês que é necessário fazer com o paciente de transtorno mental, o CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial, realiza com os nossos pacientes. E se o município não possuir nenhum CAPS, o atendimento da saúde mental é na atenção básica, tá? Porque é a nossa principal porta de entrada para o SUS. Então, é no centro de saúde que a gente busca atendimento para o paciente com transtorno mental. Quando eu não tenho atendimento em 24 horas, a gente liga para o SAMU, que é a Sala de Estabilização da UPA, e pronto-socorro na urgência e emergência em qualquer situação, principalmente em crises de transtorno mental. A gente liga para o SAMU para eles levarem para a estabilização do quadro na UPA, né? Que vai ser a nossa primeira porta de entrada. Nós também temos o serviço residencial terapêutico, que são moradias ou casas destinadas a cuidar de pacientes com transtornos mentais. É muito importante essas residências terapêuticas, porque dentro dela a gente faz com que a família fortaleça o vínculo com aquele paciente que precisa de cuidado, tá? Nós temos as unidades de acolhimento, que oferecem atendimento contínuo dentro de 24 horas, em ambiente residencial para pessoas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, tá? É dividido, destinado a pessoas com maiores de 18 anos, de ambos os sexos, e também infanto-juvenil para ambos os sexos, tá? Essas unidades contam com uma equipe qualificada e funcionam exatamente como uma casa, onde o usuário é acolhido e abrigado enquanto está em tratamento, até a sua estabilização do quadro e ele poder ser liberado para a sua atividade, o seu dia a dia. Também existem os ambulatórios multiprofissionais de saúde mental, que é um serviço composto por médico psiquiátrico, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo e outros profissionais, que são serviços a fim de prestar atendimento integrado e multiprofissional por meio de consultas aos pacientes. Funcionam em ambulatórios gerais e especializados, em alguma policlínica ou em ambulatório de algum hospital, gerando assistência ao cuidado daquele paciente, tá? Então, atende às necessidades de complexidade intermediária entre a atenção básica e os centros de atenção psicossocial. Nós temos também as comunidades terapêuticas, né, que são cuidados contínuos de saúde de caráter residencial transitório para paciente com necessidade clínica decorrente do uso de crack, álcool e outras drogas, tá?
Tem enfermarias especializadas em hospital geral, então tem hospitais que têm enfermarias destinadas ao tratamento e estabilização do quadro do paciente com saúde mental, disponível 24 horas do seu dia, se você precisar, principalmente quando o paciente coloca, como que eu posso dizer, deixa, né, a vida do outro em risco, ou de algum familiar, tá? Tem as enfermarias especializadas nesse hospital geral, então é separado esses indivíduos, sim, até eles terem as suas estabilizações. Existem os hospitais dias, né, que é assistência intermediária entre a internação e atendimento ambulatorial para algum procedimento clínico, cirúrgico e diagnóstico, que também a gente tem voltado à atenção da saúde mental. E a atenção hospitalar, ela oferece uma retaguarda em hospital geral para os usuários com transtornos mentais decorrentes de uso de álcool, droga ou qualquer como que eu posso dizer? Qualquer outra alteração, ok? Nós temos também o programa Volta para Casa, que é voltado para a integração do paciente, a sua reinserção no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, no seu dia a dia, tá? Isso é muito importante, esses programas de volta para casa, né? Para ajudar o paciente a voltar depois de uma internação, depois de um período prolongado, né? De atendimento à saúde mental, usos das medicações, os usos das terapias, tá? E quando a gente fala em Belo Horizonte, a saúde mental em Belo Horizonte, desculpa, gente, barulho na minha casa. Como gravar aula assim? Essa é a realidade do professor, trabalhando em casa, vocês me desculpem. A nossa saúde mental em Belo Horizonte, nós temos, né, 7 centros de atenção psicossocial, nós temos o CERSAM, 9 centros de convivência, 7 residências terapêuticas, com equipes complementares de atenção à saúde mental da criança e adolescente. Nós temos 2 centros de referência da infância e adolescência, para atendimento dessas pessoas que precisam, e é muito utilizado o CERSAM, que é o Centro de Referência em Saúde Mental. Nós temos o CERSAM dividido nas regionais, aqui em Belo Horizonte, são muito utilizados, muito procurados. Isso é importantíssimo para o atendimento dentro da saúde mental, para que aquele paciente seja acolhido, tratado, seja estabilizado, para ele voltar à sua rotina do dia a dia, tá? Então, a gente tem aqui dentro do CERSAM, né? Tem diferentes regionais, o funcionamento é de 7 às 19, todos os dias da semana, inclusive feriado. O usuário pode permanecer lá o tempo que é necessário para estabilização do quadro, tá? E em Belo Horizonte nós temos 7 CERSAMs e 2 centros de referência em saúde mental infantil. Então, além do CERSAM adulto, nós temos o CERSAM infantil para cuidado dos pacientes em saúde mental quando é necessário. Lembrem-se, o CERSAM busca a estabilização do quadro, a reconstrução da vida pessoal, o suporte familiar, o convívio e a reinserção social desse indivíduo, tá? Também temos o Centro de Referência em Saúde Mental, Álcool e Droga, que é o CERSAD. Ele funciona todos os dias da semana, 24 horas por dia. E a gente tem o Serviço de Urgência Psiquiátrico aqui em Belo Horizonte. É muito importante porque ele funciona todas as noites, inclusive final de semana e feriado, né? Atende muita gente, é localizado lá na área hospitalar, ao lado da Santa Casa, para quem precisar, tá, gente? Tem esse local de atendimento de urgência, então isso é importantíssimo, né?
a gente saber que existe. O SAMU encaminha corpo de bombeiro, algum hospital privado, UPAs, tá? Alguns CERSANs encaminham para esse serviço de urgência psiquiátrica que nós temos. É muito importante a gente entender que em cada plantão vai contar com 2 médicos psiquiátricos, 2 enfermeiros e 4 auxiliares de enfermagem. São 7 leitos, mas em noites de grande demanda consegue atender até 11 pessoas. Legal, né, pessoal? A gente ter isso em Belo Horizonte. E aqui está mostrando o Centro Psiquiátrico da Adolescência e Infância da Rede FEMIG. Tem um endereço para quem precisar, tá, gente? Tem um Centro Psíquico da Adolescência e Infância, né? O perfil assistencial atende a urgência e emergência, tem atendimento de neurologia, psicologia, terapia ocupacional, fono. Então, a rede de atenção mental em Belo Horizonte, ela é perfeita. Nós temos o Hospital Galba Veloso, que é alinhado com os princípios do SUS, né? Com a política de humanização, que realiza o controle e atendimento e tratamento de pessoas em crise até a sua estabilização psíquica, tá? E isso o Galba Veloso atende de demais cidades do estado de Minas Gerais, tá? Aí aqui tem o endereço, caso alguém precisa, né? Precisar de alguma coisa. Nós temos o Instituto Raul Soares, que ele é um hospital de ensino, sendo reconhecido como instituição de ensino e pesquisa. Então, lá é realizado atividades de pesquisa para melhorar a saúde e qualidade dos portadores de sofrimento mental, tá, gente? Então, aqui tem, nesse último slide, falando dos tipos de internação em saúde mental. Nós temos internação voluntária, internação involuntária, internação compulsória, que ela é judicial, e internação definitiva de incapaz, que só é recomendada, só é possível com a recomendação médica. Então, eu termino aqui a nossa aula de saúde mental. Até a próxima. Fiquem com Deus. Dá tchau, Mari. Fala tchau, pessoal. Tchau. Fala tchau, pessoal. Boa aula. É minha filha, tá, gente? Tá dando tchau para vocês. Fala tchau. Fala, Nene. Fala tchau, pessoal. Peraí, deixa a mamãe acabar a aula. Tchau, pessoal.